Bom, Bom, gente, gente, boa boa noite para noite para vocês. vocês. Primeiro, eu Primeiro, quero eu quero agradecer a agradecer a misericórdia de misericórdia de Deus Deus por por todos nós nós estarmos estarmos aqui aqui, firmes e fortes, fortes, da da paciência paciência e e o o carinho de carinho de vocês. vocês E e espero espero entregar entregar o que o que vocês vocês esperam esperam, né, para para aprender aprender aí um aí um pouco pouco mais mais sobre sobre imóveis de imóveis de leilão. leilão. Eu vou Eu vou ficar um ficar um pouco pouco restrito restrito em em imóveis de imóveis de leilão leilão extrajudiciais, que extrajudiciais, que são são os os imóveis imóveis de de banco. banco. Não vou Não vou entrar entrar tanto na tanto na questão questão de de imóvel imóvel. judicial, porque aí é outra situação. E aí vai demandar mais tempo e para vocês vai ser mais trabalhoso também. Então, essa judicial, vocês com certeza vão colocar bastante dinheiro no bolso, tem, assim, oportunidades ínfimas e em todo lugar do Brasil, e é o que mais tem é imóvel de banco sendo leiloado. Gente, deixa eu só pegar esse link aqui para mandar para o meu sócio também. Fiquei de passar para ele. Vamos ver se ele vai entrar. Ele ia aprender com a gente. Vamos lá. Eu não estou conseguindo abrir minha tela aqui, mas tá bom. Vocês estão vendo aí tudo certinho? Tá sim, tá mostrando só a tela normal. É? Aqui tá ok. É porque eu não estou conseguindo enxergar aqui, eu só estou enxergando minha tela, nem eu estou vendo. Mas se vocês. Aqui tá normal, Vinícius, dá pra ver tudo. Beleza, então beleza. Primeiramente, os imóveis de leilão extrajudiciais. Quem acha que o lucro, né, ele é realizado nas negociações, né, na compra, em comprar barato, né? Nós temos no mercado de imóveis, de leilão, a oportunidade de comprar imóveis aí com 40%, 50% de desconto, até mais, tá? Mas vamos partir dessa premissa aqui, 40%, 50% de desconto. E por que que, do ponto de vista pessoal, e até convido vocês a refletirem sobre isso, por que que é interessante investir nesse mercado? Uma, porque tem um desconto altíssimo. Outra, a segurança de você investir num imóvel, né? Num ativo físico, eu acho que isso daí traz mais segurança e solidez. Eu gosto do mercado de ações também, mas imóvel em si, ele é mais consolidado, né? Mais consolidado e todo mundo vai precisar de um lugar para morar. Então, é uma coisa que nunca vai ter erro. Os imóveis de leilão extrajudicial também. Uma vantagem muito grande dele também, que temos a possibilidade de começar com pouco dinheiro. Pouco dinheiro, assim, entre aspas, né? Não estamos falando de um volume financeiro de você comprar uma casa no mercado tradicional. Você tendo aí um capital de 30, 40 mil reais, você já vai conseguir comprar um apartamento, um terreno, algum imóvel que seja, e que você vai conseguir encaixar numa renda dessa, aliás, numa entrada de que você vai ter um valor desse daí que a renda, as parcelas dele sejam compatíveis com a sua renda, né? E nos financiamentos a gente pode comprometer até 30% do nosso rendimento. É isso daí que os bancos vão aprovar na nossa análise de crédito para a gente poder arrematar financiado. Tem a possibilidade, depende da idade de cada um, né? Mas o prazo máximo que a gente tem para financiar um imóvel é de 420 meses, né? São 35 anos, se eu não me engano. Então, essas são as vantagens que, ao meu ver, atraem muito, né? Você pode comprar barato e pode alavancar. Você ganha pouco, você coloca pouco e pode rentabilizar muito nisso daí. Um benefício também que o arrematante traz, de uma maneira geral, né?
é a liquidez de dinheiro para a sociedade, né? Por quê? Vamos pensar nos bancos em geral. O banco, ele não pode ter imóveis, no patrimônio dele, não pode ter patrimônio imobilizado, não é o negócio dele. O banco precisa de dinheiro ali para fazer as negociações dele. Se ele tem muito imóvel no patrimônio dele, né, no balanço final do ano dele, ele acaba tendo alguns prejuízos, né? Porque esses imóveis que vão indo a leilão acaba sendo um passivo no banco, porque o banco ele precisa, ele custeia algumas etapas aí desse processo de intimação de gente que está devendo, pagamento de TDI quando consolida o imóvel, tudo isso é custo para o banco e o banco não quer gastar dinheiro, né? Então, o leilão ele tem essa função também de trazer essa liquidez para o mercado, porque se isso daí começar a reter de uma maneira mais intensa nos bancos, acredito que de uma maneira diretamente algumas taxas do banco vão aumentar. Isso daí é inevitável. E um benefício também, né, ao meu ver, culturalmente o brasileiro ele tem essa mentalidade de que eu coloquei aqui quem compra a terra não erra, mas é uma mentalidade de assim, ou você precisa investir, pelo menos quando eu era pequeno já era assim, né? Quando alguém falava de investimento, falava de, oh, você precisa comprar um terreninho para começar a vida, ou compra um terreninho e tal. Então, de uma maneira geral, o brasileiro, principalmente de média a baixa renda, ele tem na cabeça dele, que é uma das coisas que usa-se para vender os imóveis de baixo padrão, o sonho da casa própria. Então, esse tipo de comportamento e de mentalidade, todo mundo quer ter casa, lógico, mas isso daí vai auxiliar no processo de liquidez dos imóveis que nós arrematamos. Então, não é algo difícil de se vender depois um imóvel que seja de baixa renda. Vamos pensar nos apartamentos Minha Casa Minha Vida, que assim tem aos montes no leilão de imóveis, principalmente da Caixa Econômica Federal, que ela é o principal banco que subsidia os, como é que chama? Os financiamentos para construção de imóveis de baixo padrão, os Minha Casa Minha Vida. Que até o José Geraldo, que está no grupo aqui também, queria, não sei se ele entrou já, mas ele constrói os Minha Casa Minha Vida. E aí, aqui é outra etapa que eu coloquei. Opa, isso é aumento de oportunidades. Uma notícia fresquinha aqui, ó, de ontem, o conselho aqui do FGTS aprovou um aumento do teto de limite de crédito para financiar as casas para o pessoal comprar as casas no Minha Casa Minha Vida. Aí é esse valor aqui que subiu, né? Estou pegando e passando uns dados para vocês terem essa noção de como o negócio vai ser mais forte ainda para os próximos anos, 2026 em diante. Aí aqui, eu só peguei de cidades médias, que eu não sei quanto que tem em BH lá de habitantes, mas enfim, aqui mais ou menos em Atibaia 150 mil habitantes, então peguei essa faixa aqui, subiu de 225 mil para 245 mil que o governo disponibilizou para o pessoal financiar de crédito imobiliário. E também aumentou, antes era até 1,5 milhões que podia ser financiado, agora aumentou de 1,5 para 2,25 milhões. E também o que aconteceu com tudo isso daí foi a possibilidade das pessoas comprarem os imóveis antes, até algumas semanas atrás, para você comprar um imóvel e financiar, você tinha que dar 30% de entrada no imóvel e agora já deu uma baixada de novo para 20% que você precisa ter de capital para dar de entrada num imóvel comum. Não estamos falando de leilão aí, é imóvel comum. Você vai na imobiliária, gostou do imóvel, você quer comprar, 20% você dá de sinal ali para você pegar o financiamento.
Então, isso daí vai abrir uma janela de quê? Mais oportunidades para o próximo ano, porque aumentando a facilidade das pessoas ter acesso ao crédito, principalmente as pessoas de baixa renda, essas pessoas é batata, elas vão ficar inadimplentes e vão, infelizmente, perder esses imóveis que elas compram financiado, porque não é dela, é do banco, né? A gente vai falar sobre isso. Mas aí aumenta o volume de imóvel que vai a leilão, vai aumentar para caramba isso daí. Vai aumentar muito mais. E aí aqui eu coloquei as fontes dessas informações, né? E aqui, ó, o aumento do limite de crédito vai gerar para a gente mais oportunidades que vão estar disponíveis no mercado para a gente procurar para arrematar, né? Isso vai ser no Brasil, isso é a nível Brasil. E aí, onde a gente pode encontrar essas oportunidades? Aí eu coloquei aqui, ó, que é no site dos bancos e financeiras. Tinha um pessoal lá na Missão Governar que era da Cicobi, se eu não me engano. Não sei se vocês lembram, se teve algum momento que falaram da Cicobi. A Cicobi também, qualquer instituição financeira que faz empréstimo bancário, BV, enfim, sempre tem alguns imóveis que vão ser leiloados. E como que a gente vai achar isso daí? Eu peguei aqui, ó, um exemplo para vocês. Só entrar no Google, vai na. Vocês podem até fazer isso daí. Entra ali na barrinha de busca do Google, escreve lá, imóveis caixa. Aí vocês vão entrar. Vou colocar aqui para vocês. Apareceu o meu computador aí? Aparecendo. Beleza. Ó, imóveis caixa, só para vocês acompanharem como é. Eu coloquei aqui imóveis caixa, cliquei. Não, não, tá aparecendo só o slide. Print. É, só o Ah, slide. só o print. Isso. Como é que eu faço? Bom, depois a gente volta para isso daí. Agora apareceu minha tela. Aí aqui. Aí como que vocês vão fazer isso? Põe aí imóveis caixa, clica no link e aí vai ter, passando isso daí, vai ter um buscar imóveis em laranja do lado. Depois a gente faz isso daí juntos. Eu vou fazendo aí, não tem problema. E aí dali você vai colocar o estado, a cidade e dar um busca. Aí vai aparecer tudo que tem de imóveis da Caixa naquele lugar que você colocou. Mesma coisa imóveis Santander. Você vai ali na barra de busca, isso é para todos os bancos, tá, gente? Toda instituição financeira, elas vão ter imóveis para leilão. Aí você põe lá, imóveis Santander. Aí, se eu não me engano, do Santander vai estar escrito Outlet Santander. E aí você vai entrar lá, também vai ter a barrinha de busca, você coloca o seu estado lá, o estado que você está pretendendo arrematar ou procurar um imóvel, e aí você busca. É assim, é uma infinidade mesmo de oportunidades, e é muito fácil. Assim, a história do Derek lá, do ok. Para mim é fácil, mas eu passando essas coisas para vocês, vai dando uma clareada na cabeça de vocês. Um empreendimento que vale 2 milhões por 760 mil em Jurerê aqui, que é um hotel em Floripa, com essa tua pesquisa. Não entendi. Você achou agora? Uhum. Ai, coisa linda. Outro dia, rapidinho, em setembro, no final de setembro, foi leiloado aí em Floripa uma ilha, que era em Coqueiros. Eu até acompanhei o leilão dela. Cara, espetacular a ilha, 700 É metros. do lado da minha casa. Sério? Aquela de Coqueiros lá? Uhum. Foi famoso esse leilão aí. Foi quanto arrematado? Ó, acho que compraram por, acho que uns 4 milhões, 4 3. Porque não é muito grande a ilha não, tá? Não, é 700 Então, metros quadrados, mas ela tava bonita as coisas dela por dentro. É muito top isso daí. Só que pagaram à vista, né? Que ali com certeza abriu os olhos de muita gente, porque você abrir um restaurante ali, sei lá, faz uma sociedade ali com alguém que tenha restaurante, uma pousada, põe um heliporto, sei lá. Cara, você movimenta uma coisa
forte ali. Sim. Só ter uma cabeça bacana. Aí aqui, coloquei um adendo aqui, a diferença dos leilões judiciais para o extrajudicial, e basicamente o que que é? Extrajudicial são os imóveis oriundos das dívidas bancárias, de financiamento. E essas dívidas, quando você compra o imóvel financiado, você vai fazer um contrato com o banco, se chama um contrato de alienação fiduciária. Não sei se vocês já compraram algum imóvel aí alguma vez na vida, um imóvel, terreno, etc. Mas é esse contrato aí. E aí essa propriedade ela fica resolúvel, ela é do banco ainda, enquanto até você quitar, né? E os imóveis judiciais são oriundos de litígios, né? Briga judicial, seja, sei lá, divórcio, briga de trânsito, um Fusca bateu numa Porsche, o cara do Fusca tem que ressarcir, ele tem dois imóveis no nome dele, aí vai ser penhorado um imóvel para pagar aquela dívida do carro da Porsche. Por exemplo, dívidas trabalhistas, pessoal que processa o patrão, enfim, isso daí está cheio, 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 cheio. São essas as origens dos imóveis que vão a leilão. No final das contas, é tudo por dívida. E aí, aqui eu peguei essa imagem para colocar para vocês. É uma estimativa do ano passado, tá? Do ano passado, esse daqui é a quantidade de imóveis que foi leiloado em cada banco. Sim, coisas aproximadas. 50 mil imóveis. A Caixa é dona de 70% desse mercado, tá? 70% é da Caixa. Aí, Caixa Econômica, 50 mil leiloados. Santander, 23 mil. Itaú, 6 mil. Banco do Brasil, 2 mil. Bradesco, 1.000. Enfim, é muito imóvel que vai a leilão. E aqui um outro dado que eu peguei, e no primeiro semestre desse ano, foram 116 mil imóveis leiloados. Nós estamos falando só de extrajudicial, não estou falando de judicial, tá? Então, galera, é uma loucura essa quantidade de imóvel que vai a leilão. E mais ou menos esse período aí, esse valor dos imóveis foi mais ou menos uns 70,7 bilhões aí. E aí a gente pode pensar, né? Uma pequena fatia disso daí pode ser nossa. Que tal? E aí, e aí aqui vamos entrar alguns critérios mais específicos, né? A lei de alienação fiduciária, que é essa lei, a 9.514 de 97, que é a lei que rege, né, todos os contratos de financiamento de compras de imóveis de leilão oriundos de banco, exceto se você for arrematar à vista. Senão, você vai estar também fazendo um novo contrato. Mas os imóveis, eles vão a leilão por dívida desse tipo de contrato. Aí, o que acontece? A pessoa começa a dever, fica 3 meses sem pagar, aí ela vai ser intimada pelo oficial de justiça do cartório de... Oficial de justiça, não. Pelo oficial do cartório de registro de imóveis. Geralmente é alguém que faz esse serviço de intimação. E aí, gente, é uma coisa. Quem estiver anotando alguma coisa aí, cara, anota isso. Isso daqui é uma das coisas mais importantes que tem em extrajudicial. Quando a gente for arrematar, é que a gente vai ter que ficar muito atento se realmente é um dos requisitos do nosso checklist depois. Pessoa, o passo a passo. A pessoa vai ficar sem pagar, ele vai ser intimado para pagar a dívida dele em 15 dias. Não pagando, o banco vai consolidar. E aí você vai ter que analisar na matrícula se o banco pagou o ITBI mesmo, se está de fato consolidado ali, porque vai aparecer na matrícula do imóvel. Mas o que é um negócio X da coisa? Que pode dar uma nulidade na nossa arrematação e o nosso dinheiro ficar preso lá no banco.
no banco ou para o leiloeiro ali até desenrolar um processo que o devedor possa entrar contra o banco, que é um processo de nulidade desse leilão. Porque como que a pessoa pode entrar com processo de nulidade e a gente perder? Caso a gente não perde dinheiro, tá? O problema é a gente ficar com a nossa grana parada lá no banco, eles devolvem o corrigido depois de um certo tempo, mas mesmo assim, você não quer ter 40 mil, 50 mil parado lá no banco e você perdeu uma arrematação, é outras oportunidades de negócio. Esse devedor, presta atenção, o devedor, ele deve ser intimado e ele deve saber que ele foi intimado. Você tem que saber, você tem que verificar se ele realmente foi intimado, se essa carta chegou nele. Se a gente, o que é mais comum de se arrematar e mais fácil? Apartamento. No apartamento, no condomínio, vai chegar ali na guarita. Então, o cara do registro de imóveis lá, ele vai intimar ali, vai deixar a carta para o porteiro, alguma coisa assim. Então, é mais tranquilo e você vai ficar seguro de fazer uma arrematação dessa. Mas, independente, faça esse tipo de diligência, que eu vou ensinar como vai ser. Porque a gente precisa saber, vou até frisar de novo, precisa saber se esse devedor ele foi intimado para pagar a dívida dele e se ele sabe que o imóvel dele vai ser leiloado. Eu vou pegar, eu separei uma cartinha aqui, vai chegar lá pro devedor na casa dele, lá no condomínio, na casa, onde seja. Aí vai chegar lá, essa cartinha aqui. Essa cartinha aberta. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Tá? Depois eu mando uma foto para vocês verem também. Enfim, é só para deixar mais lúdico isso daqui. Que o que que é? Aqui nessa carta, ela está falando que a pessoa ela está com a dívida e ela precisa pagar, ela tem 15 dias. Se ela não pagar em 15 dias, esse imóvel vai ser leiloado no dia tal, o primeiro leilão, e o segundo leilão vai ser no outro dia, vai estar especificado. E essa pessoa, ela tem o direito de preferência. Todo devedor, ele sempre vai ter o direito de preferência na arrematação do imóvel. Só que, geralmente, dificilmente, a pessoa que está devendo, ela vai arrematar o imóvel dele. Por quê? O devedor exercer o direito de preferência e arrematar o imóvel que ele mora, que é a preferência dele, ele precisa pagar o valor da dívida à vista, o valor que o imóvel está indo ao leilão à vista. No caso aqui do Jones, era 127 mil. Imagina, a pessoa que não está pagando, não está conseguindo pagar os 3 últimos boletos. Que chance que a pessoa vai pagar 150 mil à vista? Porque ela não vai conseguir um empréstimo bancário, entendeu? Então é uma coisa assim muito, muito difícil isso daí de acontecer. Pode ser que aconteça, eu nunca vi, mas já ouvi histórias de quem já viu. Mas enfim, é só para a gente saber. Então aqui é importante a gente saber se esse devedor ele foi intimado, de fato, né, com uma cartinha dessa daí, se ele está sabendo que o imóvel dele foi arrematado, porque isso é uma coisa que a pessoa pode alegar que ela não sabia, e se ele comprovar que não sabia, a gente pode ficar com a grana presa, aí um fluxo aqui que eu coloquei, primeiro e segundo leilão, imóvel foi arrematado? Se sim, se foi arrematado, em segundo leilão, essa pessoa, o devedor, ele vai ter direito à taxa de sobejo. O que que é a taxa de sobejo? Eu esqueci o artigo que é da lei de alienação fiduciária. Eu acho que é o artigo 26, se eu não me engano. Mas o que que é? Por exemplo, a dívida da pessoa é de 20 mil, mas ele já está pagando a,
o financiamento dele há 10 anos e ele já pagou 60 mil. Então, ele tem uma diferença ali de 40 mil, que essa é a taxa de sobejo. Então, uma estratégia da nossa negociação, caso o imóvel esteja ocupado, que não é um problema, justamente por isso, quando a gente começa a encaixar algumas coisas, a gente pode usar esse tipo de conhecimento a nosso favor. Então, a taxa de sobejo é uma estratégia que a gente vai usar para poder negociar a saída do ocupante. A gente vai falar dele, vamos ligar para o cara. Bom, eu vou continuar, depois a gente fala aqui. Aí o imóvel não, se não for arrematado no segundo leilão, o que que acontece? Esse imóvel fica com o banco, a pessoa tem a dívida quitada e perdeu o Playboy. A pessoa, se ela tivesse esse direito de taxa de sobejo, já era. Essa pessoa vai perder, porém, ela vai ficar livre de todos os ônus e dívidas com o banco. Então, isso daí são as estratégias para a nossa negociação, uma das estratégias para a negociação de desocupação. Porque a gente pode falar o quê? Ligar para a pessoa, falar, ô fulano, então, o imóvel de vocês aí está indo ao leilão, estou interessado em dar lance, gostaria de saber, dá aquele approach, né? Porque ninguém acorda querendo perder um imóvel e ficar devendo, né? Somos humanos. Aí você troca uma ideia com a pessoa ali, né? Sendo sensível com a situação da pessoa, mas aí você fala que está com interesse de dar lance e, e você conseguindo arrematar, você já deixa engatado ali uma desocupação da pessoa, uma negociação amigável. Você vai desocupar. Aí a pessoa, se a pessoa ficar meio resistente, aí você já fala assim, olha, fulano, se você desocupar, eu vou quitar a sua dívida, você vai ter direito a um reembolso pelo banco do valor que você já recolheu e tal. Então, isso daí vai amolecer o coração da pessoa também. E em alguma hipótese assim, você pode oferecer aí um mês de aluguel ou carreto da pessoa. Enfim, isso se a pessoa começar a ficar resistente, você vai usando uma argumentação mais progressiva ali para desocupar. E no caso, a pessoa mais resistente, aí você fala, aí, ó, meu amigo, então eu vou precisar fazer um processo de emissão na posse, que a gente só pode fazer depois que o imóvel estiver registrado no nosso nome na matrícula, e você vai falar assim, ó, o que você tiver de direito que você pagou, eu vou solicitar nesse processo uma taxa de desocupação, que vai ser que ele corresponde a 1% do valor de avaliação do seu imóvel e vai ser contabilizado desde a data de consolidação, que vai ser a data de consolidação, que vai ser o ato que vai ter lá na matrícula do imóvel. Bora para frente. Gente, eu recebi uma mensagem aqui que eu tenho mais 6 minutos e meio de gravação aqui do negócio. Mas, enfim, vamos tocando o barco. Só depois vai interromper a gravação. Aí aqui, coloquei como importantíssimo, é o que eu falei, verificar se o devedor realmente foi intimado do primeiro e do segundo leilão, essa carta aqui que eu mostrei, e da possibilidade que ele tinha de pagar a dívida que ele tinha, porque a pessoa pode não saber que a casa dele está indo ao leilão. Pode acontecer. Aí aqui eu coloquei o link, que é do site do Registradores. Nesse site aí, depois eu ensino vocês, a gente vai pedir matrícula atualizada, mas no nosso caso, não precisa pedir a matrícula atualizada, integral, que ela é mais cara. Dá para a gente solicitar só a visualização da matrícula. Então, vai sair com tudo que tiver feito por último e é mais barato. Vai aparecer lá uma tarja na matrícula, somente para visualização. Mas é o que a gente precisa, só saber das informações atualizadas que tiverem naquela matrícula. E é por isso mesmo, a possibilidade de nulidade
caso aconteça de você arrematar um imóvel, pagar e esse devedor aí começar a falar que não vai sair e ele conseguir comprovar que ele não foi notificado com essa carta de primeiro e segundo leilão que ele estava devendo, o nego ganha. O nego ganha. É o único ponto que a gente pode perder. Se você souber fazer essa diligência, que também é nesse site aqui do Registradores, que você precisa solicitar a carta de intimação, só que demora 5 dias para chegar isso daí no seu e-mail. Mas você também chega. Ou, da melhor maneira possível, também você vai pegar o telefone, vai ligar para o cara nessa negociação aí de desocupação, você vai perguntar, ô fulano, tal, aqui é ciclano, eu vi que seu imóvel está aí no leilão, eu sou fulano que tal, desculpa te incomodar com esse assunto, mas você está sabendo disso? Ah, tal, que não sei o quê, estou com advogado, blá, blá. Está sabendo. Entenderam? Vocês pegaram a pessoa vai soltar. Ou a pessoa, não estou sabendo, não, que não sei o quê, tá, 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 tá. Aí você manda mensagem um outro dia, daí pode ser que provavelmente essa pessoa já vai falar de advogado, mas com antecedência, se você estiver fazendo isso daí, você já pega e solicita se essa pessoa foi realmente intimada. Também você consegue pegar pelo site do Registradores solicitando o desarquivamento dessa carta aí, você recebe também. Aí aqui, para análise, enfim, começando a entrar na análise do imóvel em si. O que nós vamos precisar analisar? A matrícula. Matrícula do imóvel, o que é? É a certidão, entre aspas, de nascimento do imóvel. Ali vai ter todo o histórico do imóvel. Quem já comprou algum imóvel, negociou aí também, sabe muito bem disso, né? Ali vai ter todo o histórico do imóvel, né? Desde quando era um terreno, se foi construído, se vendeu para fulano, vendeu para ciclano, se foi alienado também em algum momento, se já passou por alguma execução, se já teve penhora, etc. e tal. Pontos importantes para a gente ficar atento. Por exemplo, você vai arrematar uma casa. Isso, em condomínios é mais difícil isso acontecer, mas casa de rua, isso daí é mais comum. Você vai arrematar uma casa lá, a casa está indo a leilão por 150 mil, aí você vai ler a matrícula e ali não vai estar descrito que tem uma construção. É como se fosse um terreno. Na matrícula vai estar como se fosse um terreno. Então ali não vai ter não tem uma construção avembada. Se você arrematar aquilo lá, você vai precisar ir na prefeitura, ver os custos. Eu não sei exatamente o passo a passo disso daí, mas o Nilton, que está aí no grupo, ele com certeza sabe. Porque ele está na prefeitura e ele mexe exatamente com isso. Se você realmente tiver 100% de interesse nesse imóvel e querer levar isso adiante, você vai precisar fazer essa diligência na prefeitura para saber quanto que vai ser o custo de fato para você averbar essa construção na matrícula. Porque você vai precisar fazer a averbação para depois o banco, para passar para o banco, para passar para o seu nome. Então, vai ter várias etapas aí. Então, eu não fiz isso ainda. Eu prefiro pegar coisas lisas, dar mais celeridade nas coisas. E também ficar atento, né, à consolidação do imóvel, que vai estar lá se no último ato, cada pedacinho ali, registro, averbação, chama-se ato na matrícula. Se no último ato ali vai estar a consolidação do imóvel, do Banco Santander, do Banco do Brasil e tal, e se o ITBI está pago. Outra coisa também importante, na matrícula, você pegou essa matrícula atualizada. Aí lá está descrito que já houve o primeiro e o segundo leilão e foi averbado uma negativa, ou seja, já tiveram os leilões, já foi consolidado, já teve um leilão e foi averbado ali leilão negativo, que ninguém comprou aquele imóvel. Então, é o que eu tinha comentado um pouquinho tempo atrás. Aquele imóvel já é totalmente do banco, mas também você pode entrar com uma negociação de desocupação, falando da taxa de sobejo, em alguns pontos,
negociando também um auxílio para a pessoa sair dali, pagar o carreto, alguma coisa assim, se você achar viável, porque essa celeridade vai ser ROI para a gente, vai ser ROI. Mas ela não vai poder entrar com um advogado, ou pode entrar, essa pessoa, para alegar que ela não sabia, porque já está averbado na matrícula que o leilão já aconteceu, o primeiro e segundo leilão.